Boa noite mais uma vez a cada um de vocês que chegaram até nesse nosso momento de estudo. Hoje nós estamos aqui novamente direto do templo da Congregação Bom Pastor da Vila Passa Sete, porque mais uma vez a gente quer falar sobre o culto cristão luterano. Só que hoje a gente vai falar sobre as cores litúrgicas e também as vestes litúrgicas. Sejam bem-vindos a esse nosso momento de estudo. Nós iniciamos este estudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos em Cristo Jesus, as vestes litúrgicas elas fazem parte da igreja cristã desde muito antigamente. As vestes litúrgicas elas têm uma influência nas vestimentas dos apóstolos, nas vestimentas de Jesus. Mas vamos começar então pelo básico. Primeiro, por que o pastor utiliza aquelas camisas com aquele colarinho branco? O que é isso? Por que o pastor vai no culto, quando ele vai dar um culto, vai fazer um sepultamento, está em algum outro evento representando a igreja, ele está com aquele colarinho branco? Bom, por incrível que pareça, este colarinho branco, camisa clerical que nós chamamos, ela não surgiu dentro da Igreja Católica, embora ela tenha ficado famosa porque os padres passaram a utilizar essa camisa. Essa camisa ela foi criada por um reverendo reformado, um reverendo que era da Igreja Reformada. Então, é alguém que não estava em torno da Igreja Católica. Olha só que interessante. E ele passou a utilizar essa camisa com esse colarinho branco para demonstrar qual que era a sua função, no caso, reverendo, pastor. Por que ele passou a utilizar a camisa clerical? Como todos vocês sabem, o médico utiliza uma roupa branca, um jaleco, certo? Um advogado utiliza terno, gravata, quando vai para algum advogar em nome de alguém. O professor tem que se vestir adequadamente também. Enfim, um cozinheiro se veste adequadamente para aquele trabalho, bota aquele chapeuzinho bonitinho, né? Assim também o pastor, quando ele vai representar então a igreja, ou quando está em um culto, está a serviço, o pastor utiliza então a chamada camisa clerical. Aquela camisa tem várias cores, preto, azul, branco, mas o que importa é o colarinho, aquele colarinho branco. O que simboliza aquele colarinho branco? Simboliza de que o pastor ele está em torno da palavra de Deus. Ele é alguém que trabalha ao entorno da palavra de Deus, em contato com a palavra de Deus. Por isso que eu, pastor Marlon, eu gosto de utilizar essa camisa quando eu vou representar a igreja, em algum evento, quando eu estou conduzindo um culto, quando eu estou fazendo um sepultamento. Isso demonstra que eu estou ali a serviço e é algo que chama atenção. Você é um ministro religioso. Bom, é disso da camisa clerical. Agora você sabe por que o pastor Marlon utiliza aquela camisa com aquele colarinho branco. Mas vamos seguir adiante então. Agora, antes da gente falar sobre isso que está aqui do lado, eu vou falar sobre uma curiosidade bacana para vocês, que eu acho que a maioria de vocês não sabe. A maioria de vocês já viram o pastor utilizando uma veste desta aqui em sepultamentos. É comum o pastor utilizar o talar preto em sepultamentos. Mas de onde surgiu o talar preto? Por que nós usamos o talar preto? Bom, o talar preto, ele surgiu depois da Reforma Luterana, com o intuito de a Igreja Luterana, a Igreja Reformada e a Igreja Unida se diferenciarem da Igreja Católica Romana. Na verdade, o talar preto, ele não pode nem ser considerado uma veste litúrgica. Aí que está uma curiosidade bacana para vocês. Por quê? Porque ele era utilizado na época de Martinho Lutero como uma veste acadêmica. Os professores da época utilizavam o talar preto como uma veste acadêmica. E Martinho Lutero, muitas vezes ele saía muito rápido da sala de aula e tinha que pregar na Catedral de Wittenberg. Ele saía com a roupa que ele estava dando aula e pregava então de talar preto. E mais tarde então isso foi introduzido dentro da Igreja Luterana, da Igreja Reformada e da Igreja Unida.
Mas eu tenho certeza que aqueles que já fazem tempo que estão na igreja luterana, a gente brinca os anciãos, aqueles que conhecem a igreja, vão lembrar que os nossos pastores antigamente utilizavam um negocinho branco aqui, na gola do talar. Um negocinho branco, a gente brinca que isso é um babador, né? Mas na verdade não é um babador, o nome disso é peitilho. E olha só que bacana, o peitilho, ele foi introduzido para separar a igreja luterana, a igreja reformada e a igreja unida. A igreja luterana tinha um peitilhozinho separado, assim, um para esse lado e outro para esse lado aqui. A igreja reformada, ela tinha um peitilho que vinha totalmente unido aqui. Um negócio bem assim, que vem até aqui embaixo. E a igreja unida, ela tinha um peitilho que vinha unido até mais ou menos no meio e aqui se separava. Era o que diferenciava, então, a igreja luterana da igreja reformada e a igreja unida. Olha só que bacana essas curiosidades que a gente vai descobrindo. E, com o passar do tempo, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, ela parou de utilizar o peitilho branco e passou a utilizar apenas o talar preto. Por quê? Para se diferenciar da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a ISLB. Então, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a IELB, deixou de utilizar o peitilho e utilizava apenas o talar preto nos seus cultos. Passou um tempo, a Igreja Luterana abandonou um pouco a utilização do talar preto por algumas questões que eu já vou comentar com vocês, e os pastores, então, passaram a utilizar o talar preto nos sepultamentos em sinal de luto. Vamos então para a nossa primeira parte de interatividade. Vamos para a nossa interatividade, lembrando sempre que está aí à disposição o nosso WhatsApp, o nosso chat do Facebook, do YouTube, para vocês colocarem aí o boa noite de vocês, também mandarem alguma pergunta, alguma dúvida que vocês tiverem. Vou então chamar agora, abrir o microfone da minha assistente, a minha esposa Kelly, que está aí por detrás da câmera, auxiliando a gente. Quem é que está com a gente aí, Kelly? Boa noite. Aqui. Deixa só eu dar uma olhadinha aqui. A Lisane Vez, não sei. Fez. É. Boa noite, Lisane. Boa noite também ao Irineu, lá da Congregação Cristo Redentor da Vila União. Sejam bem-vindos ao nosso estudo. A Glaci Schink. Boa noite, dona Glaci. Que bom que você está conosco aí nessa noite de quinta-feira. Celita Hutzak. Boa noite, dona Celita. Seja bem-vinda aí ao nosso estudo. Que bom que você está acompanhando. O Irineu Vez. Irineu, já cumprimentamos o Irineu. Lucas Her. Lucas Reis. Boa noite, Lucas. Seja bem-vindo aí ao nosso momento de estudo. Também a toda a família Reis. Liro Pribe. Boa noite, seu Liro. Seja bem-vindo ao nosso momento de estudo. A Nina, minha mãe. Boa noite, Boa mãe. noite, a minha sogra, dona Nina, lá de Blumenau, passando as fronteiras do estado aí do Rio Grande do Sul. Boa noite, seja bem-vinda aí ao nosso estudo. Nossa, desculpa, mas Juliane Albrecht. Aliás, Isso aí mesmo. boa noite, Juliane, seja bem-vinda aí ao nosso estudo. Essas são no Facebook. Agora vamos para o YouTube. No YouTube, seu pai dando boa noite. Bom estudo Boa a noite todos. ao meu pai Hilton, minha mãe Nilza, também ao meu irmão Alisson, que deve estar em aula, mas eu sei que depois ele dá uma olhadinha sempre Seu vô nos e sua estudos. avó. Também o meu vô, minha avó, meu vô Osvino, minha avó Osdina. Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso momento de estudo. Isto aí? Então vamos seguindo, passar para o nosso próximo ponto, que é o talar ou alba. Por que que o pastor usa aquele talar, aquela alba, aquela veste branca por cima nos momentos de culto? Vamos lá, que veste branca é esta? Está aqui em cima do altar. Esta aqui é a alba ou túnica. Muitos dizem que é o talar, né? Mas uma outra curiosidade,
O talar ele é chamado de talar porque nós temos um ossinho do pé que se chama talar. E a medição de uma túnica, de uma alba, deveria de ir até o ossinho chamado talar. Por isso, então, que o nome da veste dentro da IELB é talar, por causa disso. Mais uma curiosidade. A alba, ou túnica, como mais corretamente deve ser chamada, ela é normalmente e deve ser branca. E o branco aqui ele tem um significado muito importante. Por quê? Quando o pastor Marlon está na cancha de bocha, lá é o pastor Marlon. É o Marlon. Quando o Marlon está numa festa, lá é o Marlon. Agora, quando o Marlon está aqui na frente, no culto, está dirigindo um momento de estudo bíblico, algum momento da igreja, próprio da igreja, ali é o pastor Marlon. Porque então o pastor ele utiliza uma alba. A alba ali simboliza que quem está dirigindo o culto é um pastor chamado e ordenado. Ou no Seminário Concórdia, a partir no final do 3º ano para o 4º ano, os alunos são autorizados, têm uma autorização para utilizar esta veste branca que é a alba. E aí eles são autorizados a então conduzir culto e conduzir as mensagens. Representa pureza. Representa pureza. O branco é puro. Ali na frente é um ministro de Cristo. Não é o Marlon pecador, é o ministro de Cristo. Por isso que a gente diz o seguinte, o pastor ele pode estar cometendo o pior dos pecados. Vou citar um exemplo. Ele pode estar cometendo adultério. Mas não importa. O que ele faz aqui na frente não vai alterar. Por quê? Porque ali ele é um servo de Cristo chamado e ordenado. Não vai alterar se foi feito um batismo, se foi feita a Santa Ceia. Enfim, lógico, se a igreja descobrir, vai ser tomadas as devidas providências, né? Mas, se ele está aí na frente, é um servo de Cristo. Então, para isso que se utiliza esta alba. Uma outra coisa é, para cobrir uma roupa. Muitas vezes as pessoas, elas prendem na roupa do pastor, né? Fixam na roupa do pastor. Ah, o pastor está usando aquela camisa ali, ó, tem uma amassadinha ali na roupa do pastor. A esposa do pastor não passou direito a roupa dele, né? Aliás, eu até vou pedir desculpa para vocês, minha alba está amassada assim, porque nós tivemos culto no último domingo, e foi uma correria o nosso culto de famílias, no sábado, e aí, por isso que ele está um pouquinho amassado. Mas, então, é isto que é a alba, por isso que ela é branca. E a alba ela pode ter alguns detalhes, como aqui na minha nós temos detalhes bordados de cruz, até minha mãe e meu pai estão assistindo aí. Essa alba aqui quem me deu de presente foi a minha mãe e o meu pai, para mim utilizar no dia da minha ordenação, e eu utilizo então até hoje nos nossos momentos de culto, né? E é algo que eu carrego comigo também lembrando da minha família, mas é uma vestimenta importante dentro da igreja luterana. Agora então, eu vou falar um pouco para vocês sobre isto aqui. E muitos dizem, ô pastor, por que o senhor tem uma corda ao redor da cintura? O que é isso? Por que o senhor utiliza uma corda? O nome desta corda aqui é símbolo. Para que o pastor ele utiliza um símbolo? Bom, existe um versículo bíblico que diz o seguinte, cingi-vos da verdade. E é nesse texto que é baseado o uso do símbolo. Quando você está aqui com ele preso na cintura, significa que você está em torno da verdade que é Cristo Jesus. E esse símbolo aqui, ele tem uma outra função importante, que é firmar a estola, para ela não ficar solta e não ficar balançando de um lado para o outro. Então essa é a função do símbolo, não é cordinha, é símbolo, né? Então esta corda aqui é símbolo e o normal dela, essa aqui é um pouco mais curta, mas o normal dela, eu acho que até dá, é 4 metros. O mínimo dela é 4 metros que ela tem que ter para ser um símbolo. Vamos para o nosso momento de interatividade mais uma vez e depois a gente fala sobre as cores litúrgicas e sobre isto aqui que está na nossa frente. Temos alguma interatividade? A
Aí, agora sim. Temos a Alceni Wolf. Boa noite, Alceni. Alceni, o Enio, Wolf, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso estudo. Acho que o Lucas já falei. É isso? Isto? No WhatsApp temos alguma coisa? Não? Então vamos dar continuidade e já passar para a nossa reta final do estudo. Eu sei que é bastante informação, mas são curiosidades muito importantes para a gente tirar dentro da igreja luterana. Agora vocês conseguem vir para o culto e entender um pouquinho melhor o porquê que o pastor usa essas vestes, né? Então agora vamos passar para cá. Primeiro eu vou falar desse item aqui. Por que o pastor ele utiliza isto aqui por cima da alba, da túnica? Isto aqui se chama estola, e ela é o símbolo da ordenação do pastor. Só pode utilizar uma túnica um pastor que é chamado e ordenado. Todos os pastores da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, eles recebem primeiramente um chamado e ao aceitarem um chamado, podem ser ordenados pastores da igreja. Foi assim comigo no começo desse ano de 2021. Para usar a estola, então, sendo um pastor chamado e ordenado, você precisa passar pelo Seminário Concórdia, dentro da IELB, e se formar pastor. Por isso que quem tem estagiários nas congregações, aqui eu sei que já teve estagiários, o estagiário ele usa só a alba. Por quê? Porque ele ainda é um estudante, ele não recebeu um chamado e não é formado, ele não foi chamado e ordenado. Então ele não pode utilizar a estola, apenas ao fim da sua formação, quando ele recebe um chamado, aceita um chamado e então pode ser ordenado e aí se utiliza a estola. Então a estola é o símbolo da ordenação ministerial. Ele é um símbolo muito importante. Por isso, alguns de vocês que recebem a visita do pastor, eu sei que o Enio e a Alceni recebem a visita do pastor aí sempre no mês, né? E eu utilizo a estola, aquela estola pequena, com a minha camisa clerical, que eu sempre vou de camisa clerical, e uma estola menorzinha. Por quê? Porque carrega um significado importante da ordenação do pastor, quando o pastor vai ministrar a Santa Ceia. Certo? Então, isto é a estola. Agora vamos para as cores. Por que tem as cores diversificadas aqui? Será que é para bonito? Será que é para ficar mais colorido o momento do culto? Por que é? Bom, vamos lá então. Vocês lembram que no nosso último estudo a gente falou sobre os vitrais? Esses vitrais que nós temos de fundo. Os vitrais, eles comunicam, certo? Comunicam o quê? Aqui nós conseguimos identificar bem certo o nascimento, a morte e a vitória de Cristo, nos 3 vitrais da congregação Bom Pastor. Os vitrais comunicam, assim como as cores também comunicam. E Martinho Lutero fez questão de manter as cores litúrgicas dentro da igreja. Por isso que cada período tem uma cor litúrgica. Durante o período do Advento, que logo nós iremos começar a comemorar e a lembrar, bem no final de novembro, nós temos dentro da igreja luterana a cor azul. A estola, então, azul. Por que a estola azul? Por que a cor azul? O azul nos lembra do céu, o céu azul. Nos lembra um tempo de espera, um tempo de que nós aguardamos a vinda do Salvador. Por isso, azul passa essa mensagem, um tempo de espera. Então, por isso, o Advento, nós utilizamos a cor azul. Depois do Advento, nós temos um período chamado Natal, um dos períodos mais bonitos do calendário da igreja cristã. E no Natal, nós temos a cor branca, não só no Natal, como nas festas que a gente comemora e lembra Deus, como por exemplo a Santíssima Trindade, a Epifania, a Ascensão de Jesus, nós temos a cor branca. A cor branca significa, como a gente já falou lá na alba e na túnica, pureza, pureza. Então, por isso que o branco ele é utilizado nesses períodos. Natal, Páscoa,
Ascensão, Santíssima Trindade e também na Epifania do Senhor Jesus. E aí nós chegamos à cor que nós estamos utilizando agora nesse período pós-Pentecostes, que é a cor verde. O que quer dizer a cor verde? O verde dá esperança. O verde significa esperança. Por isso que a cor verde é utilizada no período pós-Pentecostes e num período após a Epifania de Jesus, logo no começo do ano do calendário da igreja. Lembra a esperança que nós temos em Cristo Jesus, que veio para nos resgatar dos nossos pecados, nos levando à vida eterna. Então, o verde dá esperança. E aí nós chegamos no vermelho. O vermelho é uma das cores que eu mais gosto de usar. E olha que eu não sou colorado, mas eu gosto de usar. Eu gosto de usar a estola vermelha. Por quê? A estola vermelha, a cor vermelha, é utilizada em datas festivas. Por que em datas festivas para a igreja? Porque lembra o fogo, lembra sangue. Então ela é utilizada em festas maiores da igreja, como o Pentecostes, como a Reforma Luterana, é utilizado o vermelho. Também aniversário de congregação, é utilizada a estola vermelha, datas festivas. Por quê? Lembra também fogo, o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo nesse mundo. E por isso então que se usa o vermelho, uma cor forte, uma cor que traz um significado muito grande. Percebam como tudo isso comunica. Imagine na época de Martinho Lutero, onde o povo não tinha uma escolaridade como nós temos hoje. E agora nós chegamos à última estola, a estola roxa. A estola roxa. Quando que nós utilizamos a estola roxa? No período da Quaresma, 40 dias antes da Páscoa. A cor roxa lembra penitência, lembra um momento de reflexão. Por estar próximo ao vermelho, lembra do sangue também. Então, o roxo, por isso que é utilizado na Quaresma, é um período de reflexão, um período de penitência, um período para nós refletirmos sobre as nossas ações, sobre o que Cristo Jesus fez por nós na cruz. Então, essas são as cores litúrgicas. Essas normalmente são utilizadas na igreja luterana. Também pode ser utilizado o preto. Existem estolas pretas, que são utilizadas onde? Em sepultamentos que são feitos com a alba, ou túnica, e também na Sexta-feira Santa. Lembrando a morte de Cristo Jesus, é utilizada então a estola preta. É mais prático utilizar o talar preto, então por isso o pastor utiliza o talar preto. Existe uma outra questão importante de destacar. Dentro da Igreja Católica Romana, a cor para o advento é a cor rosa. É a cor rosa e na luterana é a cor azul. Ou também, quando não tem essas duas cores, se utiliza a cor roxa. A cor roxa também no período de advento. Mas o mais bonito é utilizar o azul, porque traz um significado muito importante para nós. Vamos então para o nosso momento de interatividade. E aí nós damos encerramento, vamos para o nosso encerramento do nosso momento de estudo bíblico. No Facebook, a Márcia Regina Baes. Boa noite, Márcia, também a família Baes, da linha do Salso. A tia Ivone, lá de Blumenau. Boa noite, tia Ivone, seja bem-vinda ao nosso momento de estudo. E deixa eu ver, no YouTube não tem mais nada, só isso. No WhatsApp alguma mensagem? Não? Queridos irmãos em Cristo Jesus, eu espero que esse momento tenha sido um momento de ensino para vocês, que vocês agora possam ter uma outra visão sobre o porquê que o pastor utiliza essa veste branca, a alba, a túnica, o porquê que o pastor utiliza o talar preto, por que o pastor utiliza essa corda, que é o símbolo, por que o pastor utiliza as estolas.
Isso é muito importante e é uma característica muito bonita que a Igreja Luterana tem e que deve levar consigo para sempre, porque traz um significado muito grande e muito importante para nós. Queridos irmãos, nós vamos dar sequência a esse estudo, ao nosso momento de estudo sobre o culto cristão luterano. No próximo estudo, a gente vai falar um pouquinho sobre a trienal. O que é a trienal? A trienal são aqueles textos bíblicos que a gente utiliza no culto. Por que naqueles cultos se utiliza, então, aqueles textos? Por que é normal a gente utilizar textos assim divididos? E que normalmente batem com a igreja de confissão luterana e também com a igreja católica. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mais uma interatividade? A Veroni Fromin, ela colocou que eles estão assistindo, e a Sidônia Ribner também aparece aqui como está assistindo. Quando não comenta no Facebook, eu não consigo ver pelo computador, só pelo celular. Aí por isso que eu não vi antes, tá? Está então, boa noite a vocês. E queridos irmãos em Cristo Jesus, então vamos encerrando este nosso momento de estudo, desejando a bênção de Deus para cada um de vocês. Convido vocês a nós orarmos ao nosso Deus. Querido e bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de compreendermos um pouco mais sobre o culto cristão luterano. Continues a nos guardar, a nos guiar e a nos proteger nesta noite. Isso nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Alguns avisos rápidos da Paróquia Bom Pastor. Nesse